Oi, pessoas, tudo bem? Estou aqui com dois artigos sobre o assunto que eu levantei nas minhas caixinhas, tá? O primeiro que eu vou recomendar a leitura está em português. É um artigo das maravilhosas Soraya, tá? Da Soraya Libório, da Cristina Sá, tá? E da Raquel Carvalho. É um artigo que fala sobre o desenvolvimento da caixa torácica, né? E as implicações na respiração de crianças típicas e com paralisia cerebral, tá? É uma revisão de literatura, mas traz informações muito pertinentes e muito interessantes a respeito da biomecânica respiratória dessas crianças. Então, a gente, recapitulando aquilo que eu falei, a criança com paralisia cerebral, ela tem um distúrbio restritivo, tá? Isso sem considerar que ela possa ter uma doença de base respiratória, tá? Vamos supor que ela seja prematura e tenha displasia, não estou considerando essa hipótese. Estou apenas considerando a hipótese do distúrbio de postura e tônus, tá? Relacionado à paralisia cerebral, que a maioria deles são espásticos, enfim. Se eu apenas considerar essa condição, são crianças que já tem um quadro restritivo, dificuldade de ganho de volume pulmonar, tá? Então, vale aquela regra, eu preciso trabalhar esse tórax, manipular essas articulações, dar mais mobilidade para essas articulações, trabalhar um pouco a musculatura, enfim. E implementar ganho de volume pulmonar. Agora, se a criança tem um antecedente pulmonar, por exemplo, a gente sabe que a prematuridade está altamente relacionada com paralisia cerebral, aí a gente tem um complicador e a gente pode também ter um distúrbio obstrutivo. Óbvio que cada caso é um caso, tá? E aí pediram para que eu comentasse um pouquinho sobre treinamento muscular inspiratório. Por que é importante fazer esse procedimento, tá? Existem algumas vertentes que trazem, não se deve, que pensam em não dar, né, sobrecarga para os músculos respiratórios. Óbvio que o treinamento muscular inspiratório, ele não é uma sobrecarga aleatória, tá? Embora a gente possa fazer treinamento empírico, quando a gente pensa em treinamento muscular inspiratório, a gente pensa em dois grandes desfechos importantes. O primeiro é melhorar a distribuição de fluxo sanguíneo para a musculatura respiratória. Quando a gente faz esse treinamento sob resistência, a gente ensina esses músculos a usar pouco substrato energético para o seu funcionamento. Isso se chama controle do metaborreflexo, tá? Então, eu tenho uma quantidade de sangue para oxigenar essa musculatura, mas eu tenho uma economia na utilização desse substrato energético. E ao mesmo tempo, aumentando a força, geração de força, melhorando com o conjunto de terapias aplicadas, porque ele não é aplicado sozinho, né? É aplicado terapia neurofuncional, é aplicada mobilização de caixa torácica, alongamento de musculatura, incremento volumétrico. Quando eu somo todas essas terapias, eu tenho uma melhora da função respiratória. E essas crianças melhoram, então, a sua capacidade de respirar, tá? Tenho casos de crianças que pararam completamente, por exemplo, de internar após o início das intervenções, tá? Puxando o gancho para isso, tem saído uma série de estudos sobre ensaios clínicos randomizados utilizando o treinamento muscular inspiratório. Só na Brazilian Journal, que é o segundo artigo que eu vou falar rapidamente para vocês, esse aqui é o segundo, tem um de 2016 muito legal, que o desfecho principal entre treinamento muscular inspiratório foi controle de tronco, então tinha um grupo intervenção e um grupo controle, e o grupo intervenção, ele tinha, além dos exercícios neurofuncionais, né, ele colocava também, adicionava treinamento muscular inspiratório, né, e o desfecho principal foi controle de tronco, e todas as variáveis que foram avaliadas nesses grupos melhoraram no grupo TMI, tá? E esse ensaio clínico de 2021, ele também fez um estudo randomizado. Aqui o desfecho principal foi o teste de caminhada de 6 minutos. Eles queriam saber se tinha uma melhora na sua mobilidade, na capacidade de mobilidade. E eles usaram o TC6. Teve uma melhora em quase 20 metros
na distância percorrida. Entretanto, eles não encontraram diferença estatística, mas existe um problema sério. Não tem valor de referência, por exemplo, da metragem ou da diferença clínica minimamente significante para TCCs nessa população. Então, não dá para saber se 20 metros, no meu entender, 20 metros, para uma criança com paralisia cerebral, GMFCS entre 1 e 3, 20 metros me parece significante do ponto de vista clínico, né? Entretanto, a gente não tem essa informação na literatura ainda, tá? Então, houve uma melhora na distância percorrida, não apareceu essa diferença estatística. Óbvio, a pressão expiratória melhora mesmo, mais do que no grupo que não treinou, e isso é um fator importante para o aumento de volume pulmonar espontâneo, tá bom? Gente, pense bem, né? Treinamento muscular inspiratório bem direcionado, ele tem muita evidência científica, a gente tem revisões sistemáticas, tem meta-análise, e isso também se aplica à população infantil e diversas condições de saúde, tá? Então, é uma possibilidade e a gente tem muitas formas de avaliar isso, inclusive utilizando ultrassonografia. Então, não deixem de utilizar porque vale muito a pena. Um beijo!